Olá, no ar, Guardados da Memória. Hoje eu converso com o professor, sociólogo e inventor que há mais de 4 décadas vive em Bagé. Hoje conosco, Alcir Brito. Muito bem, começando mais uma edição do Guardados da Memória, primeiro programa de 2019. Hoje, conversando com o professor Alcir Brito. Tudo bem, professor? Tudo bem. Em tempos, talvez, que me desautoriza a ficar, né, colocando a coisa de forma tão boa como eu gostaria de colocar, mas vamos dizer culturalmente que está tudo bem. Entende? Sim, que bom. Alcir Benedito Quadros Brito, o senhor poderia me contar a história do Benedito, professor? Vamos começar bem, hein? Vamos começar... O senhor não nasceu em Bagé, né? Não sou bagiense, eu sou enxerto de Bagé, enxertado já há mais tempo do que na minha cidade natal. Esse Benedito, ele está associado até a uma coisa que a gente conversou na antevéspera dessa entrevista, né? Que foi o meu nascimento. Ele nasceu, ocorreu, digamos, essa natalidade ocorreu um pouco precipitada. Minha mãe, visitando o meu pai na granja, andou caindo lá, eu não sei se não precipitou a minha chegada aqui. E então, estou falando de granja, né? Então, tu imagina assim, um parto um pouco precipitado, pode às vezes mudar um pouco a coloração, essa coloração uma morenada que eu tenho, sim, latina, né? Então, correu assim, era o entorno todo era da família Quadros, do lado materno, eram fazendeiros, grangeiros, enfim, família grande. Então, chegou lá nas vizinhanças de que a minha mãe tinha ganhado um negrinho. As adolescentes de uma de um tio, imagina as expectativas daqui a pouco. Sim, que tipo de especulação? A minha mãe ganhou um negrinho, tá? Muito bem. A reputação dela deve ter ido pelo não resistir à curiosidade e foram em busca dessa ocorrência, que naquele tempo não tinha ainda a TV Bagé, não tinha... Cobertura. Não tinha cobertura. O que aconteceu? Atravessaram por dentro de granjas lá e foram... E claro que foram ver que não era o que elas estavam esperando, né? Sim, só tinha... Nasceu mais escuro por causa da oxigenação. E aí, então, aquela coisa... E aí, ao retornar... então, essa coisa da morenosidade, essa coisa da minha, entre aspas, desse lado, desse negrinho, né? Eu tive uma parteira lá na época, que era uma mulher, uma esotérica, muito respeitada e tal, e parteira e tal, que deve ter influenciado lá minha mãe lá a botar um protetor do meu lado. Aí, sim. Já que foi um parto tão atribulado, então, né? Aí eu sou, nesse momento, então, associado ao meu primeiro nome, esse segundo, de Benedito, a qual eu tenho imenso carinho, né? Por esse nome. Por esse xará, né? Aliás, por esse nome que eu acompanho. Sim. Então... só que, claro, em determinado momento eu tive que me cercar de uma série de expedientes, assim, do tipo, quando alguém pergunta meu nome, eu vou dizer Alcir Benedito Quadros Brito, qualquer poetinha já sai fazendo quadrinhos, já sai brincando, então... Ficou poético o nome. Isso. E como é que foram os seus primeiros anos, professor, de infância? A gente vai falar de inventivas adiante no nosso assunto, mas já era uma infância, assim, de criatividade, como é que era? Forte. O senhor era o filho mais velho, né? O senhor teve irmãos?
tive mais duas irmãs. Irmãs. Duas irmãs. Uma contemporânea e outra meio distanciada, assim, então quase de filha, assim, eu sentindo aquela relação com ela. Sim, já era bem mais velho. Sim. 18 anos de diferença de mim, então é uma... Mas tu quer saber o que é exatamente? Como é que influência que a sua infância teve na sua carreira, na sua atividade profissional? Isso. Tá. Tu me desculpa, algumas emoções que eu vou ter aqui vão até comprometer às vezes a conversa, mas honrosamente, eu te disse no início da conversa, e disse também da conversa que possivelmente algumas pessoas podem ficar curiosas. Como é que às vezes nascem certas dentro de todos nós, certas motivações. Os meus primeiros anos já foram bombardeados por uma informação. O meu bisavô, a quem eu honrosamente sempre gosto de lembrá-lo, evocá-lo e tal, Quixote Quadros, foi um homem estancieiro, né? Um número bem grande de filhos e conseguiu privilegiadamente dar para eles dar para eles o que naquela época era um patrimônio respeitável, uma fazenda para cada filho. Mas o que norteia-se ter naquela época posses assim, isso aí não. Ele era um homem respeitado pela capacidade inventiva. Respeitado. Sim. Ele com posses, ele resolveu ser pioneiro na criação de búfalos, inclusive búfalos que foram levados lá para o Parque Farroupilha, foi doado por ele e tal. Veio búfalos que vieram para São Lourenço do Sul, eram dos rebanhos dele, e fazia experiência. Mas não só nessa linha. Barragens, e não arrebentavam naquela época, pioneiro, plantação de arroz, pioneiro. Tá? Fazia experiências, dentro do navio pegou sementes, fez uma coisa assim, e respeitado, assim, por essa atividade. Então, essa coisa inventiva, sempre que eu, geminianamente, nasci no signo de Gêmeos, para quem não conhece a astrologia, me perdoe, eu não passo nunca minhas convicções para as pessoas, eu gosto que respeitem as minhas convicções. Sim. Mas, nasci geminiano, o meu ascendente é Gêmeos, o que faz criar uma ressonância desse signo, que é, segundo o astrólogo, eu não sou astrólogo, mas segundo os astrólogos, é um dos signos mais inventivos do zodíaco. O que aconteceu? Desde pequeno, eu inventei coisas, criava e dizia, esse aí é o bisneto do Quixote, eu próprio. E eu já tinha essa coisa. Claro que ao lado disso, inclusive tenho reportagens, inclusive, que mencionam assim, o registro que eu associo ao meu pai. Foi um homem extremamente respeitado. Era o que nós chamaríamos ele, tecnicamente, um homem pluriapto. Tá? Tem vivências, como eu estou respeitando aqui a nossa TV Câmara. Ele foi presidente de Câmara de Vereadores em Tapes. Né? Tenho gravado até hoje as sessões... que eu ouvi, reouvi, porque ele é falecido, então é uma forma de ver na atuação dele e tal. Sim. Então, essas coisas todas aí mexeram muito com o meu foi um pioneiro, para te ter uma ideia assim, desse pioneirismo. Ele teve uma vivência, como eu disse no início, granja. Ele teve as granjas e fez a ruptura com a atividade agrícola porque ele foi vitimado pelas maiores secas que aconteceram lá nos anos 40. E enchentes também, porque esses fenômenos, eu já li alguma coisa sobre psicologia, posso dizer isso, eles são cíclicos, até vieram não muito distantes uma coisa da outra. Meu pai disse, agricultura deu. Ele era um homem de uma certa escolaridade para aquela época, ele nasceu, né? E então ele contou. E aí ele vai para a atividade comercial. Certo. Aqui é só uma homenagem a ele. Aqui ele tinha muita honra de sempre dizer nas rodas que ele nunca foi empregado. E aí isso nasceu até uma vontade
de qualquer hora, premiar aquelas pessoas que têm o privilégio, eu acho que é um privilégio, de ter uma vocação empreendedora e ficarem 10 anos numa atividade empreendedora, numa atividade comercial, numa atividade empresarial, 20, 30, ele tinha muito mais do que isso. Possivelmente um troféu vai ganhar o nome dele para premiar pessoas que fazem dessa atividade tão difícil, que judia tanto do coração às vezes, porque os compromissos são com os empregados, os compromissos com as crises. Ele sempre dizia, meu pai homenageando, ele sempre dizia que sempre que ele esteve ganhando dinheiro, via um plano do governo e acabava com a alegria com que todos os empresários de Bagé conhecem isso do Brasil. Daqui a pouco, coisas que não têm nada a ver com a construção daquele problema, vem e prejudica a atividade empresarial. Arrebenta às vezes. Aqui tu pode ver recentemente, tu é contemporâneo dessa situação, o que deu de quebradeira aí há pouco tempo em função de descaminhos da economia. Né? Exato. Professor, o senhor se tornou sociólogo, professor e inventor, mas a sua primeira, digamos assim, a sua primeira aspiração era ser piloto. A minha vida foi marcada fortemente pela essa atividade inicial, atividade aviatória. Tá? Não tão antiga como a atividade inventiva, mas condicionante para a atividade inventiva, quis as circunstâncias, que não sei se isso eu posso dizer que isso é marcante. Nós morávamos em Tapes, na zona urbana, mas era uma propriedade que tinha um certo um pátio mais expressivo, bem mais expressivo. Então aquilo ali para mim, ela me perdia naqueles fundos assim, com arvoredos e coisas, enfim. E eu estava no fundo, eu era pequeno, eu estava nos fundos lá, perdido lá, pelos meus brinquedos, as minhas inventivas lá e tal. E passou um avião, num voo rasante, vindo possível naquela época, possivelmente de Pelotas. E passou e eu fiz um aceno com o piloto. E qual não foi a minha emoção? Adivinha o que aconteceu? Ele acenou de volta? Ele acenou de volta. Aquilo ali, para mim, foi decisivo. Quer dizer, aquele encanto, daquela tensão. Imagina uma criança solitária, tô lá e tal. Faço aquele... E ele retribui, assim, mas com um sorriso, porque ele passou num voo rasante mesmo. Isso condicionou. Quer dizer, o que aconteceu? Eu carreguei essa vontade de fazer aviação. Ela foi forte, ela se consumou. Eu gosto muito de dizer assim, eu acho até que aprendi antes de dirigir a pilotar. Eu fiquei isento do serviço militar, que eu fui ministrei na aeronáutica, isento porque eu concluí o curso em idade, então não precisei nem prestar o serviço militar. E aí, naquele momento, foi que eu persegui, a partir daquele momento, eu precisava aumentar a carga horária. Naquele tempo, a formação de piloto comercial acontecia de forma não tão formal como hoje, com curso de engenharia aeronáutica, era com tudo. E eu comecei a me preparar para fazer aviação comercial, voando e me preparando para a aviação comercial. E realmente foi 4 anos, mais ou menos, com um piloto, que eu tive vivências espetaculares, morando junto com pilotos de táxi aéreo, fazendo o meu modesto taxiamento junto e tal. Então isso aí, até que veio um acidente absurdo, quer dizer, de trânsito em Pelotas, aí acabou a minha aviação. Lamentável, professor. Mas ficou o quê? Uma formação técnica que iria marcar um curso que vai vir depois. Não tem nada a ver a sociologia, quase. Não posso encontrar, a não ser as emoções que mexem nos passageiros. Entrar num avião, eles não ficam no estado. Isso aí os psicólogos sabem, mas nós sociólogos sabemos. Quer dizer, quando um grupo de pessoas tem a mesma emoção, é porque o avião mexe com as emoções. Não, e até é uma coisa engraçada, porque toda a sua atividade de invenção e de piloto, né, voltado para as exatas, e aí de repente o senhor vai para a formação humanística, né? Como é que foi isso?
essa coisa, aí então nós precisamos fazer o seguinte, como é que acontece essa passagem? Então, eu saio da aviação, e aí eu preciso fazer uma homenagem à minha mãe, no meio disso aí. A minha mãe teve um filho, eu não tive uma adolescência, 3 adolescências. Eu devo à minha mãe essa coisa horrorosa de oferecer ela. 2 eu vou mencionar agora, a outra eu vou relutar um pouco, mas saí da adolescência, tá? Com as maluquices da adolescência, sofro esse acidente, a minha mãe vai para dentro do hospital, me dá um acompanhamento, e indicou, e não faz isso, não faz aquilo. E aí, então, aquilo eu mergulhei numa adolescência até tão chata, ou tão, né, como a adolescência biológica, foi aquela coisa assim, dela me cuidar, e perto de mim, não estava nem longe. Saiu de Tapes, vai para Pelotas, né, para ficar me dando cobertura lá e tal. Então isso aí foi uma coisa assim que eu homenageei. Mas vamos ver a passagem. Isso aí é uma... Eu tive um privilégio. O meu pai foi empresário a vida toda, como eu te disse, né? E ele me condicionou muito certas coisas, assim, certos pioneirismos, né? Certas sempre inovando e tal. Isso aí continuou mexendo comigo, mesmo não fora da aviação. Eu estava ligado a uma pessoa, ligado a uma empresa que tinha esse tipo de coisa. E como é que essas coisas acontecem? Agora tu vai, como um jornalista, tu vais ficar possivelmente atento. Como é que isso não aconteceu comigo, que eu vou te contar essa opção. Essa opção é uma coisa que parece que hoje está sendo meio a mídia está desatenta a essa questão. O que é que aconteceu na história? O que aconteceu na história mais recente? Vamos pegar nos anos 60, tá? Eram anos de muita agitação política, muita. Vamos pegar um personagem muito conhecido, que tem uma rua aqui perto do Instituto ali, homenagear o Leonel Brizola. Ele fazia realmente um trabalho dentro da mídia que poucos políticos fizeram. Não sei até hoje, esquece o político, mas homenageia o homem que usava muito bem a mídia para vender o seu peixe. Então não era difícil naquela época, as pessoas, assim, até de diferentes categorias sociais, de diferentes classes sociais até, ficarem, às vezes, balançando. Então, daqui a pouco... Encantadas por aquela... encanto é pouco, quer dizer, essa palavra. Às vezes até meio hipnotizado pelas coisas. Olha uma sociedade, olha o que o pessoal está falando, sociedade onde as crianças vão ter dentes saudáveis, onde lá os mais desprovidos de uma série de coisas. Eu tenho tudo, quer dizer, se fizer uma revolução, não ganho nada. Naquela podia pensar assim, mas esses ganharão. Então, daqui a pouco, um pouquinho de altruísmo, tu começava, às vezes, a olhar esse tipo de coisa com outro olhar. Sim. Tá? O que aconteceu? A coisa mais absurda. Eu, em determinado momento, consegui um conflito dentro da órbita, porque aí o piloto já voou. Não, veio para o chão. Tá? Eu estou dentro, com meu filho mais velho, herdeiro seria natural da firma, e eu crio um problema com meu pai, a quem eu tenho humanamente uma relação boa, mas politicamente, o quê? Ele era um homem conservador. Sim. Uma tradição libertadora, depois via política numa sucessão, partidos também conservadores. E eu estou, naquela época, como todo jovem, quer dizer, e aí comecei a ter conflitos com meu pai, na forma de pensar, de ver as coisas. E aí, como milhares de jovens, naquela época, era o contrário do que até está acontecendo atualmente, pode ser que hoje tiver um levantamento, milhares não estejam concordando com... Queriam ver mudanças na sociedade. Sim. E lá estava
Tá. Isso foi uma coisa muito forte. Tu fazia 3 cursos. Quais eram os cursos que tu podia ter um potencial, digamos, crítico, radical, quer dizer, radical no sentido de ir à raiz dos problemas, te dar instrumental para te conhecer qual é a raiz desse problema. Não é ficar olhando na superfície, isso aí é muito elementar, de achar que tu entende um problema olhando só por cima ou só na superfície. Não, tem que ir à raiz dos problemas e aí tudo bem. Então, qual eram os cursos que eu oferecia mais instrumental? Filosofia, História e Sociologia. E eu abracei, evidentemente, que esse curso, na época, só que não preciso dizer para ti, quer dizer, o empresário Beleléu, né? Foi pro Beleléu, né? Sim. Ficou uma coisa assim, difícil de conviver, então abri mão daquilo ali, resolvi fazer outras coisas, né? Em outros lugares, fora da... O senhor se autodeserdou? Foi meio deserdado? Não, a coisa foi... eu não gostei das palavras. Porque meu pai, ele era uma pessoa assim, amado pelas pessoas, também por ter um temperamento. Mas o conflito, exatamente... Não quis dizer que ele deixou desamparado. Vamos colocar assim, porque eu sei que a contemporaneidade para os jornalistas é fundamental. Mas vamos ver hoje. Tu não viu amigos aí brigando nas redes sociais, sim, criando inimizades absurdas? Por quê? Por uma diferença e concepções erradas. Se fossem concepções acertadas, eu até acho que tem guerras que são, até guerras que são inevitáveis. Agora tem guerras que são evitáveis. A guerra é evitável, é criminosa. Tu não concorda? Sim. Pode ser evitada e o cara não, né? Aí é criminosa. Uhum. Então, essas coisas é que eu acho assim que só para revisar esse conceito, o que aconteceu com ele foi exatamente isso, que daqui a pouco eu estava numa rede social com meu pai com conflito, né? Sim. Mas um conflito burro. Se naquela época alguém tivesse me jogado na cara certas informações que eu quero passar para ti, para os telespectadores da TV Câmara, é o seguinte: será que no Brasil, eu lanço um repto aqui, o Senado, as universidades sabem que em determinado momento do século passado, o número de, olha bem isso aqui, Vinícius, o número de engravatados, vamos chamá-los assim, engravatados, eu acho que qualquer um traduz esse conceito, sim, né? Engravatar, ou seja, pessoas que já fez um curso patrocinado por um governo que esteve vigente aí durante alguns anos aqui no Brasil e tal, facilitado e tal. E esses novos engravatados, tu acha que eles têm as mesmas vontades de lutar que tem alguém que não tem terra, alguém que não tem, está despojado de tudo, que quer ali... Ele não tem a motivação. Mas tem uma coisa, o interesse dele é não perder 1 milímetro do que ele conquistou. Cheguei num curso, agora eu sou dentista, a minha pele é escurinha, nunca tinha essa. Esse não abre 1 milímetro dessa condição. O que aconteceu nos Estados Unidos? Pela primeira vez na história, a sociedade industrial, aquela que pegava crianças, botava a trabalhar em minas, ou em tecelagens, as condições mais absurdas que hoje seria sumariamente preso o cara que fizesse ensino. Eu acho que era 1/5 do que os caras faziam, com chicote, poder bater no empregado. Então, lá nos Estados Unidos, pela primeira vez, surgiu aquilo que o meu repto que não conhece, surgiu a sociedade pós-industrial. A industrial foi aquela que colocava, todo mundo na forma. Colocava naquelas condições. A pós-industrial surge essa categoria engravatada, quer dizer, já... E essa categoria, eu te pergunto, que potencial tem esses novos, ou que tem, ou porque conquistaram, de fazer as transformações que a classe operária fez no planeta.
Acabou. Não tem. Quer dizer, hoje, esse dado da sociedade chamada pós-industrial, ele é determinante para a gente entender, mas por que não? Mas o Brasil não faz, se for depender dessa camada, porque o operário, porque o campo, mas camponês, Che Guevara morreu, entrega lá para os camponeses bolivianos, operário, movimentos operários, daqui a pouco surge liderança, surge isso, eu não quero entrar em detalhes nenhum, mas daqui a pouco discutíveis às vezes, né? E aí? Quer dizer, mas vamos clarear isso, porque tem gente que não é estudante de sociologia, não é estudante, não é nem dessa área. Vamos deixar bem claro. Quando surge esta categoria nos Estados Unidos, a chamada sociedade pós-industrial, porque a industrial é aquela da magra, essa é a pós-industrial, ela tem outra... Tem o quê? Uma categoria, não é a classe operária. Sim, é um trabalhador mais qualificado. Eu chamo de gravatado. Eu chamo para não deixar... Claro que não é todo mundo que anda aí. Tem gente aqui com curso superior não anda de gravata. Sim. Né? E outro até com pós-graduação também não anda. Não. Tá. Então, vamos deixar bem claro. Mas, tá nos seus interesses aí. A coisa ficou muito séria. E tem operários que no meio lá nos anos 70 diziam claramente isso. Quando eles viam gente os engravatados, oriundos dessa classe engravatada, querendo fazer uma revolução, eles dizem aqui, ó, essa revolução não é de vocês, essa revolução é da classe operária. Isso, porque era um operário dizendo, às vezes, para dezenas de gente oriundos de classe média. Sim. Porque no Brasil se fez foi feita uma revolução que, eu vou citar até da família, pessoas que participaram, como Claudinho Gutierrez, da família a que eu tenho a honra de pertencer, por aderência, a família Wayne, ou Wayne, como corretamente eu acho que seria certo dizer, que escreveu um livro, era um porta-voz, inclusive, da esquerda em Porto Alegre, não é em Bagé, não é em Tapes, ela é em Porto Alegre, capital. Ele escreveu um livro, um dos livros era O Incrível Exército de Brancaleone. Quer dizer, criticando que ela fazendo uma brincadeira pesada de que era muito fantasia. E realmente, aqueles segmentos que se apaixonaram por aquilo, quando pegaram em arma, foi enfrentar o quê? Com uma taquara, olha o armamento da taquara, com a tesoura enfiada na ponta, enfrentar o quê? Soldados preparados para matar e para morrer, inclusive. O cara que não tinha a menor formação. Não, e as motivações lá internas, tu imagina, eu me lembro, assim, até colegas que eu tive, das classes dominantes de Porto Alegre, fazendo sociologia. Sim. Cara, milionários. Tu imagina o potencial desse, a distância dele de um operário para fazer uma transformação voltada aos interesses operários. Sim. E não... Era uma ilusão muito grande achar que ia acontecer uma conscientização da classe operária a partir sei lá, dos bancos universitários, né? Que iam chegar lá e iam conscientizar os trabalhadores das fábricas. Que teriam uma fidelidade. Mas isso aí tudo não é para desencantar. No meio disso aqui, eu tenho a comodidade de tornar público uma coisa, porque pode ser para ser desmentido publicamente também. Eu convivi com diferenças dentro dessa, tu fosse o meu aluno, e centenas e centenas de bagienses foram 30 anos de Unicamp lá, e 25 anos de Estado, e nunca tive problemas, mas por quê? Por conhecer certas coisas, a alma da pessoa, né? Da onde veio, sempre brinquei, mordam aqui no primeiro dia de aula, não sei se te lembra, mordam esse molde que eu vou tirar a arcada dentária de vocês, sociológica. Como é que eu vou chegar a pegar alguém que mordeu aquilo ali, que deixou uma marca ali, que saiu um molde, pode ser até falso, porque ele tem uma prótese, mas de certa forma é uma reprodução da boca daquela pessoa. A sociologia faz a mesma coisa. Como é que eu vou pedir para alguém que está impregnado pelos valores de organismos que já houve aqui em Bagé, já houve em todo... Aí defendendo o interesse, chega lá, fazer pregação que é pró-reforma. Aí estou pedindo para o cara me dar não vai colar. Um rebencaço. Vou começar por aí, para ser leve a coisa. Vou chegar para o industrial, para cogestão, sugerindo que os filhos lá dos empresários... Tem que saber onde está pisando, né? E esse erro parece que
marca, voltando à sociedade industrial, marca essas discussões absurdas que tu vê a nível de Senado, a nível de Câmara, a nível de intelectualidade. Tia, vamos clarear as coisas, isso aí dá sofrimento, tia. Sim. E talvez um dos grandes problemas desses grupos segmentados se comunicarem com a sociedade é exatamente essa falta de capacidade de compreender o interlocutor, né? De falar, de saber que eu tenho que falar de um jeito para ti, de outro jeito para aquela... Pacífico. Né? O discurso tem que ser clarinho, né? Senão... A responsabilidade do que a pessoa entende é minha, né? Não é ela entende o que quiser. Não, eu tenho que transmitir um discurso de uma forma que a pessoa entenda. Eu vejo muito isso, né, nesses grupos, nesses segmentos sociais, assim, essa dificuldade, talvez, de comunicação. De comunicação, a qual tu tens uma ligação, né? Essa coisa de comunicação, já que a gente falou de comunicação, não, nesse teu roteiro aí, aliás, eu acho o seguinte, nunca deveriam transmitir o dia seguinte na mídia. Eu preferia sempre fosse, não o after day, seria o dia anterior. Sim. Já não quer notícia velha. Eu queria ontem a nossa conversa e não agora. Sim, né? Sim. Aquela ontem foi porque é outra conversa, né? Continuando, o senhor é um homem de muitos insights, e antes da gente falar das invenções, eu queria falar dos seus insights literários. O senhor tem muitas publicações e publicações inéditas, e o senhor me falou sobre uma infinidade desde frases a crônicas. Eu não literariamente, eu acho mais comunicacionalmente, né? Ok. Hoje eu estou com problemas para escolher as palavras. Não é isso. Não é que às vezes o ex-aluno se inibe, tu não é mais meu aluno. Hoje eu aprendo contigo as coisas que tu sabe aí, tu tem especialização na área da comunicação, então tu tem que ensinar coisas que não é da minha área. Ponto final. Aliás, é uma coisa, outro grande equívoco, o cara é doutor, aí o coitado lá que tem pouca escolaridade fica aí diminuindo, às vezes tem o segundo grau. Eu pergunto, o que você aprende depois do segundo grau, do ensino médio? Já começa, é um conhecimento especializado, tudo sobre dente. O cara sabe o dente, sabe a raiz do dente, sabe o que tem dentro da raiz, sei lá o que, tudo. E completamente analfabeto numa quantidade, não vou dar N, sim, uma nano, vamos botar, nano não é a palavra, uma Google, que pouca gente sabe que o Google foi feito a partir de uma corruptela da palavra Google, que significa uma medida de 1 acompanhado de 100 zeros. Quer dizer, um Google deseja ter um Google de felicidade, é muita felicidade. Mas você sair daqui com a boca lá, né? É bastante. É muita. Mas então é isso. Mas isso aí, vamos imaginar que os alunos vão ter uma tolerância com nossos teus telespectadores. Acho que tem, né? Sim. Porque é uma coisa informal. E se eu fizer formal, até porque eu não sou um temperamento muito formal. Em sala de aula não fui, mas muito sério. Informalidade séria, informalidade também irresponsável. Mas vamos lá, o que tu tem? Bom, eu anotei várias coisas. As inventivas, tu quer... Sobre as exibidas e as preteridas. Não, vamos só perguntar, eu só vou te pedir, faz um esforço, eu sempre me insurgi quanto à palavra inventor. Sim. Tu vai dizer uma coisa. Não, é muito simples. Há preconceitos que cercam essa atividade fortes. Porque tu vai dizer assim, porque tu nunca vê um cientista ser apresentado como inventor? Concorda ou não? Sim. Outra coisa. Cientista não é nem profissão no Brasil, né, professor? O cara tem que ser estudante para ser cientista.
É um terror, né? É complicado. Mas eu quero dizer o seguinte, essa coisa do preconceito, por que eu digo a palavra, a atividade inventiva, até porque a inventiva teria, eu acho, conceitualmente, alguma diferenciação da atividade a essa mais marca. Porque na atividade inventiva tem uma coisa que pouca gente percebe. Se eu apresento um invento, vou usar o teu conceito, não, o meu, estou querendo ficar com a inventiva, um invento, e ele apresenta resultados dentro de uma sociedade capitalista. Imagina se tu inventa um modesto, assim, vamos pegar uma coisa modesta, assim, um iPhone, daqui a pouco o Vinícius larga a TV Câmara aí e anda de Mercedes, helicóptero, não, helicóptero está meio desacreditado. Tá, anda daqui a pouco com seus aviões particulares, é tapete que não acaba mais. Agora, eu pergunto se o Steve Jobs, tá, Bill Gates, tivesse ficado com as inventivas dele guardadas lá, alguém botaria tapete para ele? Maluco, inventor, professor Pardal, isso, aqui. Cientista, se não tem resultado financeiro, se não vê dinheiro na parada... É um maluco. É maluco. E o cientista é louco. O cientista maluco, o cientista louco. Então o senhor acha que há uma... Não, conceitualmente, por isso que eu tive o cuidado de plantar muito isso em palestras. Como é que eu vou dizer? É uma professor pardalização da coisa, assim. Eu tenho uma matéria... A imagem que a gente tem do inventor é o professor Pardal, né? Eu tenho uma matéria que foi feita no jornal Esta Classe, que é um jornal muito crítico do sindicato dos professores das escolas e universidades particulares. E ela é uma coisa de mestre. E exatamente aí eu entrei exatamente... Ou despardalizamos, ou então... Fica dizendo bobagem. Sim. Sem resultado financeiro. E parece que tem muita gente onde eu poderia talvez mais estar incluído do que não incluído, tá? Não dá muita atenção a essa questão financeira e tal, não é o móvel. Claro que gostariam mas é que para construir às vezes certas coisas tem que estar no país certo, no momento certo. Todas essas coisas que não são muito fáceis de serem captadas às vezes. Sim, o senhor atuou muito tempo na educação e que influência a atividade em sala de aula teve na atividade inventiva? Eu lecionei muitos anos, os cursos assim, que eu tive, acho, mais vivência foi o curso de informática, no jornalismo, e cursos que eu dizia sempre, tá, para os alunos que eles deviam, vocês tinham vocação para ser moirões, tá, mudassem de curso na informática, no jornalismo. Por quê? Bagé não tem canais de televisão aqui, não tem tantos jornais, tantas revistas. Quer dizer, tem que ser nuvem, tem que ter, se o vento me assopra lá para Punta del Este, estou indo para Punta del Este, se me assoprar para o lado de Porto Alegre, se estiver para... Eu encontrei alunos meus mandando cartas do Chile, da China, meu Deus, foram longe, né? Sim, claro. Esses são os alunos, quer dizer, não que eu vá desprezar quem também faz uma opção para sua. E privilegiado são os concursados, como Vinícius aí, quer dizer, construiu uma situação um pouco mais estável dentro de um setor que não desemprega com tanta facilidade. Porque aluno meu, eu sempre dizia em sala de aula, o que eu ensinei deve ter uma duração mais ou menos de 3 dias. 3, 4, porque no quarto dia já aparece lá o dono da empresa. Eu gostaria que tu desse menos ênfase, escolhesse melhor os teus entrevistados, aí não gostei daquela entrevista que tu fez com o Maus, e se tu persistir, te convidar de novo, você quem vai para a rua é tu. Não sai a entrevista. Então são coisas assim que realmente a gente tem que pensar muito, como é pouco pensado isso que é tão fundamental para os nossos destinos. Então. Professor, eu falei nessa questão da sala de aula porque eu me lembro de usar lápis colorido e tinha um negocinho que botava do lado da capa que era para marcar marcadores. Então, como é que eu vou dizer? Muito do que o senhor inventou, o senhor tirou da sala de aula e acabou levando de volta, né? Sim, sim.
Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer revelações assim, do tipo... será que é verdade? Será que é mentira? Eu vou aceitar essas... Eu tenho no meu cartão de visita, aqui... Que pena que eu não possa mostrar, ela não pegaria. Não, no detalhe, acho que não. Então, abaixo do meu nome, carrega ele, o ícone, essa fotografia, tá? Aqui, abaixo do meu nome, o fato de que eu seria autor de mais de 2.000 inventivas. Quer dizer, a sala de aula, o que tu conheceu foram livros alfanuméricos, uma inventiva que eu lancei, livros alfanuméricos em 85. E eu levei para a sala de aula. Livro. A metodologia, um pouco daquilo ali, lá pelos idos de 75 já eram conhecidos por alunos que me autorizaram a parar. Com um sistema chamado que eu batizei de inquirição, fazer essa inquisição, nada mais é do que um questionamento, uma questionarização. Os lápis, falou lápis colorido, por que usava lá? Era para fazer uma amarração da pergunta e resposta. A pergunta e resposta. Era muito cômoda. E também, porque essa coisa motora sempre tem que escutar. Eu queria que a TV tivesse outros recursos, que pudesse interagir com o telespectador, tivesse todos eles querendo perguntar, contestar. E não é, às vezes. Sim, não é o caso. Não é. Então, essas metodologias, eu sempre levei para a sala de aula. Então, aqui eu queria só aproveitar, não sei se eu vou fazer uma... Nesse cartão aqui, eu bati o recorde lá no René de feitura de cartões. Eu devo ter, no mínimo feito, aproveitando todo o maquinário que ele tem, né? No mínimo, mais de 20 cartões de visita diferentes. E mudando a arte, no caso. Sim, as informações. Teve um cartão que, pelo fato de eu dizer que eu transitava linguisticamente. Linguisticamente pelo catalão, pelo espanhol, pelo francês, pelo galego, pelo italiano, pelo romeno. Foi uma hora o erro. Pô, mas que línguas, né? Pô, falar isso, quer dizer, transitar pelo espanhol, todos nós aqui nessa fronteira, sem grandes dificuldades, né? Mas aí começa, mas em galego, catalão, pelo amor de Deus. As línguas latinas, eu não sou dessa área assim, mas eu só quero dar um detalhe. As línguas latinas, essas 6 línguas latinas que eu mencionei, se tu vê um texto em galego, tu só descobre que é uma outra língua, porque eles põem um X aonde para nós, nunca nós botaríamos X na vida. Senão tu pensa que é português, houve um erro de digitação, mas que problema de... Aparece lá um X no lugar do J, e aí? Agora, o que é? É igual o nosso português, o galego. A fala do galego é mais clara, o galego falando, do que o português de Portugal. Poucos latinos sabem disso. Ou será que todo mundo sabe disso? Pergunta, faz uma investigação. Não sabe. Aí, então, quando eu coloquei isso, eu comecei a ver que surgia um espaço, não mais agora para mim, dentro do Brasil eu tinha um espaço, eu tenho amigas, por exemplo, na Romênia, tá? Daqui a pouco eu descobri que nós estamos perdendo, o Brasil perde uma coisa estrondosa de vantagens que poderia sofrer. Tu já viu, por exemplo, então, uma comunidade latina se estruturando? Tu já viu uma certa preferência? Aí tu vai dizer, mas é uma minoria. Tu é capaz de avaliar o que é o número de falantes de línguas latinas? Não seria. O grupo latino é o terceiro grupo.
Tá? É uma coisa assim fantástica. Para nós, esse trânsito que eu botei no cartão, depois eu tirei até, porque eu não sou da área de linguística, não sou formado, tenho meu sogro que era dessa área, e vários da família, literatos e tal. Mas eu não queria também entrar numa lambã. Mas que perdas, isso que eu quero dizer, para te aproveitar, a gente tem e não aproveitar essas coisas que estão caindo de Madonna. A língua. O romeno, tu pega uma entrevista em romeno, que é a mais trucadinho. Se pegar na tua área, claro, tu sabe que ninguém fala inglês, ninguém fala francês, ninguém fala português. Tu fala o português, aquele da tua área. Tu começa a falar que se quiser me enrolar, tu me enrola 1 hora que não vou saber o que é o nome das tuas máquinas, não vou saber o que vou. Vamos dar um conta plonger, eu vou saber o que é, posso saber francês, mas não sei o que é pronta plonger. E vamos fazer. Quer dizer, porque tem toda uma linguagem. Eu vou falar da atividade inventiva, que começa a te judiar aqui, falar de copyright, falar disso, daquilo e tal, de estado da arte. Te juro que mas eu não falo português. Fala, mas não fala aquele português. Cada um tem a sua. Então, os tradutores, não é o Alcir que está dizendo isso. Por favor, quem diz isso são os tradutores. Nós falamos uma língua, cuidado, hein? Não é a língua do engenheiro, não é a língua do médico, não é a língua do... Quer dizer, cada um tem a sua... como se fosse um dialeto, né? Mas vamos ver o que mais tem por aí. Que desobediência, tá preocupado? Não tô, tá super tranquilo. Não, eu ia lhe perguntar como é que começou a sua relação com a família Vane, ou Wayne, como é que o senhor veio parar em Bagé, né? O senhor casou, veio para cá, conheceu sua mulher aqui. Certo. Conta um pouco como é que foi. Eu gostaria de falar Wayne agora. Não, mas até porque eu acho, eu faço parte da Associação dos Amigos da Casa de Cultura. Tenho vontade imensa de pegar essa briga aí. Pedro Wayne? Porque é uma coisa assim que eu acho que é deselegante. Pode alguém fazer alegações culturais, coisas que eu não quero entrar ainda nesse assunto. Mas vamos lá. Eu estou em Porto Alegre, apaixonado. E aí foi o momento em que o jornalismo esteve muito perto de mim. Eu estou em Porto Alegre, veja bem, ligado a um curso superior de folclore. 3 anos. Aí, é um curso de 3 anos. A proposta é espetacular. Docentes, curso esse que o Antônio Augusto Fagundes fez. Vou pegar uma pessoa bem conhecida, né? O Nico Fagundes fez esse curso. Estou ligado a esse curso. Trabalhando dentro de uma editora. A editora com privilégio, pós-aviação. Olha onde eu fui. A editora era do moço, que era do departamento de propaganda da Varig, que tinha essa empresa. Ele tinha 3 publicações, contato entre os pilotos, espaço aéreo, distribuído a bordo dos aviões da Varig e tal, e tal, e tal. E tinha um que está me faltando, que é a terceira. Aí, o que aconteceu? Ele me propondo as propostas mais... Se tu segurar as pontas aí, né? Nós vamos montar uma ilha de folclore do Rio Grande do Sul. Beleza. Folclore, não só de tradição, mas aquelas coisas assim do Brasil, que a Varig viava, né? Vamos mostrar o folclore desse país, que não é pouca coisa. Aí, eu estou lá maravilhosamente instalado em Porto Alegre, porque Porto Alegre é muito perto de Tapes, é coisa de 1 hora e pouca, 100 quilômetros. Velocidade há muitos anos liberada de 100 km, então tu já viu que vou habitar. E a gente, eu estou lá, tá? E aí veio um modesto problema. Veio uma autorização para fechar o curso superior de folclore, que já tinha gente concluído, como Antônio Augusto teve o privilégio de terminar. E me pega nesse momento, tirando da minha vida
todo aqueles tipos de coisa, porque eu perdi todas as motivações, pô, foi uma coisa que me ligar. E o que aconteceu nesse meio tempo? Nesse meio tempo, eu coloquei um pouco precipitadamente esse dado. Eu soube que havia um curso em Bagé, onde tinha conterrâneos meus, não eram, fazendo um curso cuja característica fantástica, precursora das EADs da vida, aí, com frequência reduzida. Eu poderia vir aqui em tempos determinados, morando aqui, morando em Criciúma, como tinha a colega, morando por todo essa região. E vinha naquela época de próprio, juntava, a matéria estava sendo juntada por colegas, ou todo xerocado e tal. E tu fazia um curso com essa frequência reduzida. Um EAD. Um EAD naquela época, preguiçora, que eu sempre puxei as orelhas das autoridades, meu amor, valorizem isso, vocês... Não, e tá aí. E que era olha a caminhada que está fazendo essas universidades. Aí eu queria fazer o seguinte, ficava em Porto Alegre, por isso que eu digo que eu meio empurrei um assunto, faz tanto tempo que eu não falo disso também, aí empurrei lá, eu digo que eu posso ficar fazendo isso, o curso que eu não tinha fechado, aí por isso que eu digo que eu não... E eu digo, eu fico lá em Bagé. Aí eu mergulhei, vim aqui para ficar fazendo as duas coisas. Nesse meio tempo, o que acontece? Eu acho que foi reza da minha mulher, daqui a pouco fecha o curso daquele problema, perdi todas as motivações a própria editora que eu estava ligado, foi toda aquela... E eu já tinha botado o pezinho aqui. Na verdade, só sobrou o curso aqui. Cheguei aqui de cara, quer dizer, conheci lá o mestre, né, o professor Wayne e tal, de uma família de literatos e tal. E ele me fala, chegou, botou o nome dele no quadro, que era Wayne. Eu digo, o seu nome me remete ao escritor Pedro Wayne. Aí ele disse, meu pai. Pô, eu digo, não, então eu respeito pai, me perdoe que eu lhe tiro um minuto só, mas eu vou falar do seu pai. E começa a nascer por parte dele, assim, prestigiando o trabalho do pai dele, tá, um escultor, um artista plástico, fazendo o monstro da panela do Candal. E aí, quer dizer, isso foi o que me levou para dentro da casa dele. E eu gostava também de literatura. Eu tinha ligação com um grupo que eu havia fundado, que era um grupo de comunicação que congregava fotógrafos, congregava poetinhas, né? Sim. A gente gostava de arte final para fazer uma embalagem, e realmente a gente fez e fizemos uma boa caminhada naquela época, apesar de todas as dificuldades que tinha. Era uma confraria de ideias, assim? Um grupo cultural que atingiu uma certa notoriedade, assim, a gente teve reportagens e tal, porque politicamente ele era uma coisa assim respeitada, né? Porque a gente inovou naquela época a apresentação do texto, né? Sim. Mas isso aí, eu não sei, é um pouco técnico assim, para discutir nesse momento. Bom, seu casamento, há quantos anos já, professor, casado? Olha, quantos filhos? Até os 40 eu contei, depois é como a minha idade. A minha idade também tem alguns cortes aí. Mas tenho duas filhas, duas filhas e 2 netos aí. Cada uma me deu um deu um neto, outro me deu uma neta. Bom, neta, e fazendo uma observação, até para entender às vezes a minha convivência. E tem uma neta que não sei mais como é que eu vou categorizá-la. Ela tem quarto na minha casa, ela 99% do tempo passa comigo, que eu estou achando que daqui a pouco sair de gente achando que é minha filha, né? Porque é a minha neta, filha da minha segunda filha, né? Bom, eu vou entrar agora numa seara que eu não domino muito e também não tenho um grande conhecimento, que é a sua relação com o esoterismo e com essa questão metafísica. Eu acho bem contraditório, assim, quando uma pessoa vai acumulando uma certa quantidade de conhecimento, e ao mesmo tempo tem um lado
um lado espiritual desenvolvido, assim. Na minha cabeça, essas coisas não convivem, assim. Então, eu gostaria que o senhor me falasse como é que foi a sua transição, digamos assim, de uma pessoa que não sei se era descrente ou não, para uma pessoa espiritualizada, digamos assim. Respeitosamente é o seguinte, eu não posso nunca nessas questões assim novamente tentar buscar nenhum adepto, não me agrada isso. Não quero que ninguém catequizar ninguém. Não quero fazer a minha caminhada, que a minha caminhada também sirva de exemplo. Mas eu tive assim, uma formação folclórica, vamos dizer, católica. Sem grandes assim, tal, na família, batizada, aquelas coisas e tal. E em determinado momento assim, da minha vida, bem cedo, até ainda tempos de ginásio e tal, eu comecei a ler muita coisa de espiritismo e de parapsicologia. E a parapsicologia, em determinado momento, derrubou as coisas do espiritismo. Foi muito brutal aquilo, porque espíritas eu encontrava para tudo que era lugar, parapsicólogo não encontrava lugar nenhum. Eu estava sozinho contra todo um contingente estruturado já de cento e tantos anos de Allan Kardec. Daqui a pouco chega lá um cara e diz, isso aqui não é assim, olha, esse fenômeno aqui se explica assim. Lá Padre Quevedo, que faleceu. Então, uma coisa assim meio antipática, mas aquilo foi brutal, porque a parapsicologia me fez ateu. Comecei a explicar tudo, achar explicações para tudo, uma explicação natural. E você fala, estamos aqui nesse local aqui, daqui a pouco eu digo, não sei, não estou me sentindo bem aqui, vamos sair daqui, estou com mal-estar aqui e tal. E saímos daqui. Horas depois, incêndio aqui no local. A maioria das pessoas diria, um fenômeno, ele teve uma previsão. Pode chegar um psicólogo, um conhecimento talvez também mais de psicologia. Senão nós temos uma coisa chamada uma hiperestesia, capacidade de ter percepção olfativa muito maior do que nós imaginamos. Eu falei olfativa. Sentir um cheiro de alguma coisa, está começando um circuito que vai dar um incêndio. Mas horas antes. Tá? Não pode ser dia, meses antes. Aí é circuito demais. Mas pode isso aí ocasionar sempre aquela explicação de que o cara previu, ele teve a intuição de que... E não foi intuição ainda. Tá? Então essa coisa, o ruído de um relógio, mas a gente ouve, eu ouço o ruído do meu relógio, no máximo, ele não é um despertador, mas aqui a coisa de 10 centímetros eu ouço, fazendo um cuidado. Nós podemos ver a batida de um relógio que parou a uma distância que, aí é brincadeira, é piada, é mentira, é fake news, dizer que o cara ouve, mas que somos capazes de ouvir uma batida de um relógio de pulso pequeno, não é nem um cebolão, né? E a muita distância. Isso é hiperestesia. Então os fenômenos, uma gama de fenômenos se explica naturalmente. Então eu comecei a me tornar, é claro que no mesmo balaio que se botava os fenômenos espíritas, explicando muitos por via natural, normal e tal, os fenômenos católicos também entraram no mesmo balaio. Eu não era como o Padre Quevedo, que era um religioso. Eu não tinha compromisso com a igreja. Coloquei fenômenos, e também os milagres, isso e aquilo tudo ali, com uma explicação natural. De fenômenos pouco conhecidos. Isso me fez, assim, descrer. E isso foi até o meu acidente em 65, acidente esse que me quebrou as pernas. E aí, não dá para explicar aqui, não caberia, não seria um local, assim, um momento, mas em determinado momento, numa madrugada lá, eu lendo coisas, até na própria fonte que havia me feito assim, eu vi uma coisa clara, que não era, muito clara, que não era explicável, não era bem assim a conversa da parapsicologia. Eles não estavam com aquela... E aí eu revisei novamente a coisa, a partir daquele momento, sim, aí foi uma coisa assim, eu fiz uma caminhada,
me ajudou esse tipo de coisa, mas uma caminhada bem mais, vamos dizer assim, devota assim, a algumas coisas que eu também não conhecia tão bem. Eu não tinha formação teológica tão para poder me garantir. Era uma coisa assim. E aí foi que melhorou a minha relação. Hoje eu tenho assim nada mais nada menos do que aí algumas vivências esotéricas dentro do rosacrucianismo assim de 30 anos. Assim, passei por inúmeros graus, isso aí tudo me ajudou a minha vida, porque vamos pegar só o rosacrucianismo, pouca gente sabe, mas o propósito, claro, do rosacrucianismo é dar o conhecimento de leis naturais pouco conhecidas. Aí não é que... Aí as pouco conhecidas são coisas que tu não consegue explicar, mas elas, por serem, não são conhecidas. Alguns conhecem, mas não falam. Esse aqui é o maior mal para mim, não se pode colocar. Por que tu não coloca? Porque tu é mal intencionado, tu está sonegando a informação. Não, é porque tu não quer te expor. Como é que eu vou dizer, olha aqui, ó, pessoal, eu fui ao planeta Marte? Esse cara é um baita mentiroso. Se não for mentiroso, ele é louco. Se não for mentiroso nem louco, o que ele é? Um sem vergonha, está gostando com a nossa cara. E vai ficar por aí. Ninguém vai discutir tecnicamente se teria viabilidade. Sim, tem certos assuntos que é complicado. Essa discussão sempre cai nessa... O esoterismo se faz necessário para sobreviver os assuntos, senão os assuntos vão para o beleléu, né, tia? É o caso na atividade inventiva, aquilo que eu te dizia antes, na atividade inventiva, se tem resultado financeiro, parabéns. Aplausos. Tapetes vermelhos maravilhosos. Agora, se não tiver resultado financeiro, não apresentar, tu é um maluco, tu é um pardal. Então, cuidado, porque que o sigilo, às vezes, é bom. O Alcir tem mais de 2.000 inventivas, eu tenho muitas divulgadas na mídia, e bem divulgadas até. Mas eu não, mesmo assim, porque os resultados financeiros, culpa minha não é só minha. Eu moro no Brasil. Sistema. Eu moro no Brasil. E isso aí tem uma implicação meio complicada, né? De que não é um país com uma tradição empreendedora, inventiva, capacidade de... Aqui nós andamos, o Santos Dumont andava passeando, eu vou fazer algumas colocações, andava passeando de ultraleve lá no início do século. Quem é que canta isso aí? Não eram os irmãos Wright nos Estados Unidos, eram nós, um brasileiro, passeando em Paris, visitando a nobreza lá, posando no pátio da mansão do fulano, lá do Vinícius, lá do João Vicente, lá posando, o seu ultraleve, seu Demoiselle, que era o nome. Não é o 14.000, Demoiselle, que era um ultraleve absoluto. Tá? E aí, tu vai dizer assim, acabaram? Não. Aí tu descobre que o tio lá do Paulo Coelho, todo mundo conhece o Paulo Coelho, mas ninguém conhece o fato de que o tio dele, para mim, é mais importante quase que o Paulo Coelho. O tio do Paulo Coelho inventou lá nada mais, nada menos do que aquele sistema de transmissão automático, que é fantástico. Eu sou apologista, até porque meu carro é automático. Né? E ele, um Lemos lá, inventaram o sistema e venderam para a General Motors dos Estados Unidos o sistema de transmissão automático. Ganharam uma fortuna que eles viveram até o fim da vida de lá. Isso que não fizeram o melhor negócio ainda do mundo, mas queria se divertir. Quer dizer, também chega um momento da vida que é o quê? Não tinha nem para mim poder viajar, tomar o meu vinho, um bom vinho, não tomar porcaria, e por aí. Né? E foi o que eles escolheram. Aliás, o tio do Paulo Coelho é meio parecido com o Paulo Coelho. Tá? Gosta de ganhar dinheiro. Sabe? Ele pegou aquele ali, mas se tivesse feito condicionado, a família dele estariam todos também milionários. Podiam. Mas então esses assim, ninguém fala. Vamos pegar eu tenho um web friend meu no Face. Eu sou um dos poucos brasileiros que tem ligação com essa pessoa que eu vou mencionar, vou fazer uma homenagem ao engenheiro
ao cientista, a um dos nomes mais inventivos que eu tenho assim, relação direta com ele, que é Carlos Paz de Araújo. Esse homem ganhou nos Estados Unidos o prêmio comparado ao prêmio Nobel em engenharia. Ele desenvolveu tecnologias, que eu não vou entrar em detalhes, que é usada na China pela tecnologia de ponta da China. É usada no Japão. Olha os países que eu estou mencionando, em tradição de engenharia eletrônica. O cara tem uma firma poderosa nos Estados Unidos, em Colorado. Ele tem mais de 300 patentes de invenção, patente na área ali tecnológica, aquela coisa. Então, tu já ouviu falar nele? Não. Aí tu vai descobrir, esse dia houve uma alfinetada até aí na Federal, que alguém descobriu isso, já ficou, mas como e tal? Aí o Leonardo foi um diretor do curso foi diretor da coordenador do curso de Engenharia da Informação, daqui na Unipampa. Ele disse, não, mas o Alcir é amigo dele, interage com ele. Aí entrou aquela que, pô, mas que bom que tenha 2, que bom que tenha 3. Tia, tu consegue, ninguém fala, tia. Do que se fala? Eu tenho essa decepção e eu torno pública ela. Que bom que nesse momento a gente estivesse em cadeia nacional para me dizer isso. Que decepção isso me traz, quer dizer. A gente tem que realmente vender, fazer as coisas, mas dizer aquilo que tu faz. Isso é uma coisa elementar. Sim. Temos gente espetacular. No entanto, não estamos como é que se seleciona, como é que se peneira, como é a informação, o valor das coisas. É muito precário, é muito primitivo. Sim. Professor, nosso papo está muito bom. Eu ficaria mais muitas horas aqui conversando com o senhor. Não, tu é meu amigo, né? Não, sim. Não entrevistar seja grande coisa, aí tem amigo, tu entrevistar aí, fica horrível. E, bom, encerrando aqui a nossa conversa, quais são as atividades que lhe mantêm ativo hoje, digamos assim, além de estar sempre tendo insights a todo momento sobre a vida? Não, é que nós estamos vivendo um momento privilegiado, nunca visto, assim, da capacidade de tornar pública, de se fazer as coisas acontecerem através da web. Sim. A internet possível. Não está divulgado suficientemente, não está suficientemente preparada, mas nós podemos vender coisas. No fundo aqui da minha casa, eu posso daqui esses anexos da minha casa, nós estamos num anexo da minha casa aqui, daqui a pouco eu posso estar entrando em outros países. Então não dá para dizer, nesse exato momento, eu poderia ser uma figura quixotiana até. Tenho que assustar as pessoas, é o seguinte, depende só como eu for vender o meu peixe, né? Agora, eu sempre tive com maior zelo, guardei com maior carinho, porque insight é uma coisa divina. A inspiração é uma coisa divina. Tu não sabe, desde um versinho de uma quadrinha, quando tu faz uma quadrinha, que tu observa uma coisa, a nossa trova, que também é chamada de quadrinha aqui no Rio Grande do Sul, a nossa trova, tu sabe, tu observa alguma coisa, mas há alguma coisa na trova que tu chega a ficar alegre, porque aquilo veio de outro lugar, né? De outro canto, não veio de dentro de nós. E é isso aí que é relevante. Então, tem essa coisa encantadora, assim, da gente criar essa coisa assim, e vender pode ser a necessidade. Se, na pior das hipóteses, eu passar pela transição, hoje eu digo sempre, por favor, não peguem as minhas inventivas. Tá aqui. Aqui eu tenho colocado, vou falar nessa pasta, aqui onde eu mostrar para ti, eu tenho mais de 5 mil assertivas, que seriam frases que, como eu te disse, mais de 1.000 publicadas, mas tem 4.000 que não foram publicadas. Sim. Aqui eu tenho também aqui
mais de 2.000 inventivas devidamente catalogadas, umas passaram pelo departamento o NPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Não é uma conversa que eu quero botar isso na mídia, porque é complicadíssimo falar de quem é que pode registrar, quem é que tem vantagem, qual é a vantagem hoje, quer dizer, tu exibir. E aí sim, aí o grande industrial fica olhando, tem gente que só fica olhando ali para ficar fazendo... roubar a ideia. Não digo roubar, porque às vezes tem coisas que não são roubadas, elas são indutoras. Tem ideias que são profundamente indutoras, não de uma, às vezes de uma série. Sim. É só o cara ser... Tu percebe. Eu fico horrorizado. Como é que o cara faz isso, não faz aquilo? Tem coisa que me dá raiva de por que eles não tiveram insight, por que eu estou aqui, entendeu? Sim. Entendeu? Então é assim. Então é o prazer que me dá isso aí, de esperar, entende? Agora eu só tenho medo do seguinte, de que todo mundo possa achar que é muito fácil. Eu aqui nesse meu cartão, eu coloquei na minha testa, né, tu pode ver bem pequenininho ali, tem uma assertiva que diz que no mundo das inventivas, todas as subidas são íngremes. Não é para mim é na vertical. Não é escalada. É vertical. E todas as descidas são abruptas. Ninguém sai desse mundo lenta. Tu tá às vezes aqui no topo, pode ser lá eu estava vendo a queda de venda de celulares, uma coisa inexplicável. Tipo, os caras estão saturando o mercado e botar mais coisas, chega agora vai um dispositivo para medir espessura de cabelo. O que interessa a espessura de cabelo? Pelo amor de Deus. Gasta uma fortuna. Mas querendo se diferenciar e a concorrência está se mas eles estão perdendo vendas e coisas. Então eu coloquei isso aqui para dizer o seguinte, realmente é fácil. Qualquer ser humano pode fazer, eu não sei se eu coloquei claramente aquela imagem, de pegar um beija-flor com a mão e um lambari com a mão. Mas ele tem que dar atenção para esse tipo de coisa. Tem gente que o beija-flor passa no nariz dele e ele não faz nada. Se ele estiver no alcance do meu braço, eu pego ele, né? Porque eu estou sempre, é comigo. Né? Sempre atento. Né? Professor, adorei nosso papo. Enfim, agradeço muito o senhor ter nos recebido aqui. E, enfim, muito obrigado, parabéns pela sua trajetória. Não, é uma trajetória que é construída com vocês aí, com meus ex-alunos em sala de aula que me deram sempre tive a honra de ser animado por vocês, pelos profissionais hoje que me entrevistam, também isso aí, e o mundo é feito de estímulos. E vocês são estimulantes. Então, tu imagina a gratidão que eu tenho a essa câmara, que eu já botei lá mais de 50 ideias dentro daquela câmara, formalizadas lá dentro. Não sei se alguém desencadeou aquele, mas foram formalizadas, apresentando lá em governo, não por razões de afinidades partidárias, porque nem eram de partidos que eu coloquei, mas eu achei que certas coisas para Bagé tinham que ser suprapartidárias. Fiz isso e faria hoje, né? Se chegar me pedir, eu não acho que... Entre levar no meu ataúde, para o cemitério, as minhas e dar de presente para alguém, eu prefiro dar de presente que levar lá para o cemitério. Sim. Estamos conversados? Estamos conversados, professor. Esse foi o Guardados da Memória. Quem quiser acompanhar essa e outras produções da TV Câmara, é só nos seguir nas redes sociais, Facebook e também no Instagram. Valeu!